Graça e paz da parte do Senhor Jesus aos meus amados irmãos. Venho nesta hora, porque creio que já é quase uma boa tarde, trazer algo da parte do Senhor que Ele colocou nesta segunda-feira, que na verdade muitos dizem que hoje é o início de uma semana, mas particularmente para mim o início da minha semana começou ontem, no domingo, que foi um domingo de Páscoa, um domingo abençoado, no meio de muitos, familiares, famílias reunidas, porque afinal não era o dia do cordeiro, o dia do coelho, mas foi o dia do cordeiro, como todos os dias os são. E Jesus, ele ressuscitou, vive e reina para sempre e está entre nós. E como eu sinto a sua presença todos os dias, nesta manhã eu estava orando, falando com o Pai, no meu devocional com Ele, e Ele colocou em meu coração uma passagem bíblica que eu quero compartilhar com vocês. Está aqui no livro de 1 Samuel, o capítulo é o 17, e eu vou ler a partir do versículo 24, que diz assim: Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhes dará por mulher a filha, e à casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão o homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, o seu irmão primogênito de Davi, quando ouviu Davi questionando os outros homens, então ele acendeu a ira em Eliabe, e ele então dirige uma pergunta, ao seu irmão: Por que desceste aqui? Ei, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha, 2 perguntas, irmãos. Terceira, aqui ele está querendo afirmar algo, mas na verdade ele está acusando o irmão. Ele diz assim: Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para pelejar, ou seja, desculpem, apenas para ver a peleja. Respondeu então Davi, depois de tantas perguntas e afirmações, eu digo assim que foi uma afirmação indecente, acusadora, Ele acusa o irmão de ser presunçoso, ele acusa o irmão de ser maldoso, e sabemos muito bem, irmãos, que Davi não era nada disso. E o seu próprio irmão o acusa. Mas ele responde: O que eu fiz agora? Eu fiz somente uma pergunta. Por esse texto subentende, irmãos, que outrora Eliabe e os outros irmãos de Davi sempre questionavam, cobravam
desprezavam e humilhavam Davi. Davi foi, né? A Bíblia nos afirma que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem trabalhador, um homem simples, um homem de coração puro e reto. E foi isso que chamou a atenção de Deus. Davi, quando Samuel vai até a casa de Jessé, nós sabemos muito bem que Davi estava onde, irmãos? Estava no campo. Aqui o irmão tenta, né, afrontá-lo, dizendo, né, perguntando onde que estava as poucas ovelhas que foram deixadas lá. Com certeza, Davi era muito responsável, ele deixou alguém tomando conta e Davi não foi espiar o que estava acontecendo ali. No começo do texto, irmãos, nós observamos que muitos homens estavam presentes e uns conversando com o outro. Viste aquele homem subir? Ou seja, viste Golias? Outros devem ter comentado, olha o tamanho, olha o que ele está propondo. Mas ali eles estavam só dizendo uns para os outros o que estava ocorrendo no momento. Mas observa-se, só estavam comentando, falando uns com os outros. Mas ninguém, irmãos, estava com a visão espiritual de perceberem que estava se tratando de um povo escolhido. Era o povo de Israel sendo afrontado, que era o povo de Deus. Mas, quando Davi esteve ali para levar alguma coisa aos seus irmãos, ele era uma pessoa que gostava de trabalhar, ele era um verdadeiro e nato servo, né? Não somente dos homens, mas principalmente de Deus. Então ele não foi ali para espiar nada, ele foi para levar alguma coisa para os seus irmãos se alimentarem. E enquanto estavam ali homens também, né, fazendo fofocas, fazendo comentários, mas ninguém tomava atitude de nada, só atitude de comentar. Mas Davi faz as perguntas ali porque ele já estava intencionado. Davi já tinha alguma estratégia que estava ali no seu coração. Por isso ele pergunta, o que o homem que ferir esse filisteu vai ganhar? E aí logo em seguida, irmãos, ele já também se preocupa. Peraí, mas esse filisteu está afrontando o povo que é de Deus e automaticamente está afrontando o próprio Deus. E ele fica indignado. E ele diz dentro do seu coração, ali o texto não explana isto, mas eu tenho certeza que Davi, como tinha um espírito guerreiro, ele disse, não, isso não está certo. Eu preciso tomar alguma atitude, eu preciso fazer alguma coisa. E então ele se desvia para outra pessoa, faz a mesma pergunta. Percebemos ali a prudência de Davi, porque ali, naquele primeiro contato com seu irmão e com os demais ali, foi feita uma conversa. Depois a Bíblia diz aqui, no versículo 30, que desviou-se ele para outro e falou. E, enfim, ele faz a mesma pergunta, né? Qual é a recompensa do homem que lutar contra esse filisteu? E ali falam para ele o que a pessoa vai ganhar, mas a gente percebe que a preocupação mais intensa de Davi mesmo, irmãos, era não que defender Deus, porque Deus não precisa de defesa. Pelo contrário, é Ele quem nos defende. Ele que peleja por nós, né? Mas Davi diz assim, mas quem é esse incircunciso? Eu não vou poder permitir que esse incircunciso fique afrontando o povo de Deus. Então, às vezes você faz uma pergunta, irmãos, e às vezes você não é entendido. Às vezes você não é compreendido por uma simples pergunta, às vezes, que você faz. Porque geralmente quem pergunta alguma coisa é porque está curioso. E a curiosidade, diga-se de passagem, é de todos nós seres humanos. Né? Mas além a vontade de Davi, o desejo de Davi, e além de uma simples curiosidade, ele queria tomar uma postura.
ele queria tomar uma atitude. Por trás desta pergunta tinha uma estratégia a ser tomada por Davi. Então, irmãos, muitas vezes a gente faz pergunta, como eu estava dizendo, mas a sua pergunta ela é direcionada porque você está curioso em sanar sua curiosidade ou porque você vai tomar uma atitude? Ou você está intencionado a agir? Que nós possamos tomar cuidado também, né, quando fizermos alguma pergunta, porque eu sou uma pessoa que converso muito e muitas vezes eu levo alguns foras quando eu faço a pergunta, mas geralmente as minhas perguntas eu também me coloco como Davi. Eu tenho uma intenção de responder para ajudar. Sempre eu sou bem intencionada quando eu faço a pergunta, mas eu também sou muito, por várias vezes, mal compreendida. E você também que gosta de fazer como eu, de perguntar muito, vamos tomar um certo cuidado para quem e qual pergunta fazemos. E qual é a intenção desta pergunta? Sempre que você for abrir sua boca, porque Deus está me advertindo nesta manhã através desta palavra. Qual é a intenção da sua pergunta? Verifica para quem é que você faz a pergunta e qual a intencionalidade dela. Amém, irmãos? Aqui a pergunta de Davi tinha uma intencionalidade, tinha um objetivo. Sabe por que eu falo com toda certeza isso? Porque no tópico aqui dessa passagem, após o primeiro título, o gigante Golias insulta Israel, que eu inicio a leitura no 24, aí eu fiz a leitura até o 30. Quando termina esse primeiro tópico, o segundo tópico diz assim, você pode acompanhar pela tua Bíblia. Davi, olha só, dispõe-se a pelejar contra o gigante. Então, quando Davi faz aquela pergunta, e não foi direcionado para Eliabe, Eliabe escuta ele perguntando para outra pessoa. Por que Davi não direcionou a pergunta para Eliabe? Porque ele já sabia da resposta que ele ia ter, porque ele já conhecia o irmão. A relação ali era de afronta. Enquanto Golias afrontava o povo de Israel, que era o povo de Deus, Davi já sabia também a afronta que ele sofria dentro do seu lar, com os seus irmãos. Assim como José também sabia. E é impressionante, né, irmãos, como no meio familiar, né, nós temos quem está sempre disposto ali a te afrontar. Mas por que acontece isso, irmãos? Porque sobre a tua vida há uma luz, que é a luz de Cristo. E realmente, quem é iluminado por Jesus Cristo incomoda, né? Então a sua luz, que é de Jesus Cristo, vai incomodar, porque quando Jesus esteve aqui na Terra, ele também incomodou a muitos, né? Teve uma certa parte da Bíblia que Jesus precisou até se retirar, porque estava para acontecer uma grande confusão e o mal estava querendo imperar. Mas Jesus, né, como é a fonte da sabedoria, ele então sai de cena.